Tudo bom, gente? Como é que tá vocês? Beleza? Vamos aqui gravar um vídeo aqui para tratar de alguns conceitos que muitas pessoas confundem e eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo. A direita e os liberais vêm se desentendendo, né? Vêm colidindo seus pensamentos. O que é que eu penso disso? Eu penso que na verdade esse casamento demorou muito e esse casamento, uma hora, estava fadado ao fracasso. Porque na realidade direita e liberalismo não são as mesmas coisas. Direita anda se confundindo com liberais e na verdade são grupos distintos, são grupos que têm diferenças marcantes. A gente vai ver isso aqui ao longo desse vídeo. Na realidade, direita e liberais ficaram unidos simplesmente porque em dado momento eles estavam contrários a um determinado grupo que se encontrava na situação. E aí se criou aquela lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo, logo todos estavam juntos pensando que era a mesma coisa. Mas direita e liberal, direitistas, conservadores e liberais têm diferenças marcantes. Uma vez superado esse obstáculo desse governo que estava aí na situação para eles, começa, portanto, a aflorar, a aparecer os verdadeiros pensamentos de cada integrante desses grupos. Eles começam a ver que eles não têm tantos pensamentos em comum como eles pensavam que tinham. O liberalismo é uma corrente que surge no iluminismo, juntamente com o iluminismo, no contexto do iluminismo na França. E o movimento do iluminismo aí no século XVIII, que foi considerado aí o século das luzes, que foi considerado um movimento liderado pela elite intelectual europeia, né? E o iluminismo ele tinha como marca o cientificismo, ou seja, e a razão, ele achava que a razão deveria ser o parâmetro e o guia, o norte de comportamento e das atividades humanas, certo? Pronto. O liberalismo ele nasce nesse contexto, apresentando o seu modelo social. O liberalismo era pautado nas liberdades individuais, nos direitos civis, no livre comércio, no Estado laico, na propriedade privada. Para o liberalismo, portanto, religião e Estado eram algo distinto, eram coisas que deveriam andar separadas. Porque o próprio iluminismo entendia que, na realidade, questões subjetivas, questões que simplesmente emanavam da consciência tão somente do indivíduo, mas não eram uma realidade objetiva, deveria ficar situada dentro do campo das liberdades individuais, para crer, para não crer, ou para crer em qualquer outra ou em múltiplas religiões existentes. Portanto, religião não deveria ser assunto de Estado. Muito bem? O liberalismo, portanto, ele que nasce nesse contexto, ele também situava essas questões. Portanto, o liberalismo era contra o chamado privilégio por hereditariedade, ou o chamado poder divino dos reis, porque os liberais, assim como os iluministas, entendiam que religião era crença. E religião, sendo crença, por mais que você estivesse convicto da existência e fé nos seus entes superiores da sua religião, na realidade aquilo ali era uma crença, era uma coisa que você acreditava, mas que não podia ser estendido objetivamente a todos. Daí privilégio por poder divino de governantes, poder divino dos reis, do monarca, tudo isso era contestado pelos liberais. Os liberais defendiam o livre comércio, e é aí que eles começam a ter alguma sintonia com a direita, a gente vai entender. Os liberais entendiam que existia a chamada economia de mercado, né? O comércio estava aí, a economia está aí, então quem quiser produzir nela pode fazê-lo. Quem quiser produzir, tiver bom desempenho, tiver competência, que colha os méritos, que colha os frutos e que vivencie as maravilhas de ter conseguido um excelente desempenho na produção dentro da economia de mercado. Ok? Pronto. Então eles achavam que quem deveria ascender socialmente eram essas pessoas. Muito bem? Os liberais, portanto, eram tidos como pessoas altamente progressistas, porque no campo dos costumes e dos comportamentos, como eu já disse aqui anteriormente, aquilo que dissesse respeito ao indivíduo e que não interferisse, que nada mudasse, se determinada escolha do cidadão em nada alterasse a vida do outro, você pudesse seguir seu caminho em paz, com o outro seguindo, fazendo aquela outra escolha,
Isso não deveria, portanto, ser objeto de interferência do Estado. Portanto, você não vai encontrar no liberal uma luta tão ferrenha, por exemplo, contra casamento homossexual. Você não vai encontrar um liberal que se negue pelo menos a debater legalização da maconha. Veja como tudo isso é diferente de pautas conservadoras. Você não vai encontrar um liberal que necessariamente esteja tão preocupado assim em manter costumes tão somente por causa da tradição. Então, o que acontece? Na realidade, liberal e conservador, eles coincidem no aspecto econômico. No aspecto econômico dessa chamada livre comércio, da chamada liberdade dentro da economia de mercado, onde a justiça se faz na medida em que o comércio está aí, o livre mercado está aí, e qualquer um pode nele produzir, é aí que se encontra a justiça, nessa capacidade de qualquer um dentro dessa economia de mercado poder produzir. É aí que se encontra o ponto em comum entre direita e liberalismo. Porém, existe um ponto que, na realidade, o liberalismo discrepa dessa direita conservadora, que é no campo dos costumes. Para vocês terem uma ideia, liberais nos Estados Unidos é considerado de esquerda. E quando os liberais nasceram, eles foram considerados e são até hoje altamente progressistas. Os liberais no campo do comportamento não estavam preocupados também em interferência estatal. Eles defendiam a liberdade individual, seja e o livre comércio. Eles defendiam, portanto, a não interferência do Estado, tanto na economia quanto nos costumes. E é aí que, na verdade, direita e liberalismo passam a não se entender. Porque um dia eles pensaram que era a mesma coisa, quando na verdade não é. E aí se criou a expressão liberal conservador. Liberal conservador é realmente uma expressão que parece ser contraditória, liberal e conservador, mas ela de fato é. Liberal conservador é uma tentativa de conciliar a parte econômica, o aspecto econômico das ideias liberais com o conservadorismo. Então, assim, você, na realidade, é o liberalismo, eu sigo as suas ideias aqui na parte econômica, mas no que diz respeito aos costumes e hábitos, eu me mantenho aqui conservador. Muito bem? Então, vocês vejam que, na realidade, o liberalismo, ele tem uma parte dele que hoje estaria mais para o lado da esquerda, um dos seus aspectos, um dos seus conceitos e noções estariam muito mais vinculados à esquerda, e uma parte consegue se conciliar com a direita. A parte do comportamento, na agenda dos costumes, muitas vezes o liberal, ele inclusive está muito mais associado e em maior harmonia com os pensamentos de esquerda, por exemplo. Porque, como eu já disse antes, você não vai ver um liberal necessariamente sendo contrário a determinadas pautas, como discutir o aborto, discutir a legalização da maconha, discutir o casamento homossexual, que são pautas que não é a da direita. Portanto, vamos resumir aqui o que é que ocorre. O liberal, ele tem um elo com a esquerda, que é nos costumes, e tem um elo com a direita, que é no aspecto econômico. Muito bem? Pronto. Ele tem um elo com essas duas posições na sua visão moderada. Porque uma direita extrema, ela também é estatizante, e uma esquerda extrema também é estatizante. Ok? Qualquer regime de direita extrema vai fazer muita interferência para defender determinados grupos, mesmo na economia, e um regime de esquerda vai fazer a mesma coisa. Certo? Portanto, uma esquerda moderada também. Então, assim você vai responder, Edler, então tá. Se nos costumes o liberalismo ele se assemelha à esquerda, onde é que está a diferença da esquerda para o liberalismo? Eu vou lhe dizer. Uma esquerda moderada entende que o capitalismo, as quais os liberais não são contra, certo? A economia de mercado que os liberais sustentam, que ela, a sua dinâmica por si só está aí para o cidadão, para o indivíduo, e ele conseguindo produzir dentro dela, ele vai oferir os lucros. O esquerdista moderado, pelo menos, que não é, isso é um engano, isso é um equívoco, dizer que uma esquerda moderada vai necessariamente contra o sistema de produção, não é bem assim, certo? Uma esquerda moderada, se você pegar governo de esquerda no Brasil, todos eles mantiveram o Brasil como economia de mercado. Todo governante está preocupado em mostrar à sociedade, a seu eleitor,
como ele vai produzir mais, como ele vai incentivar as pequenas empresas, como ele vai aumentar o produto interno bruto, como ele vai criar balança comercial favorável, como ele vai estimular a indústria no Brasil, como ele vai reduzir a inflação, tudo isso então para se tornar um mercado mais competitivo. Então, dentro de uma esquerda, tomando a realidade brasileira, aquilo que dela é inafastável, que o Brasil é uma sociedade de mercado, você tem uma esquerda moderada simplesmente que toma essa acepção, que toma esse conceito, mas entende que o capitalismo tem efeitos nefastos e que, portanto, esses efeitos do capitalismo podem ser mitigados com políticas sociais, certo? Então, nem todo mundo vai conseguir ter essa desenvoltura, essa capacidade, esse desempenho todo nessa economia de mercado. E por causa disso, o Estado pode sim intervir para garantir das pessoas que seja elas conferido algumas necessidades essenciais. Muito bem? Beleza. Dito isso, então fica aqui, a gente pode resumir da seguinte forma. Na verdade, liberais e direita, eles não são as mesmas correntes de pensamento. Liberais e esquerda, tanto liberal, ele vai ter uma parte voltada para a direita e uma parte do comportamento dele vai se conciliar com a esquerda, parte do pensamento dele vai se conciliar com a direita. Então, quando você ouvir agora alguém falar assim, olha, eu sou liberal, portanto eu sou de direita. Eu sou de direita, logo eu sou liberal. Não, pera aí, meu amigo. Pera aí, você está confundindo as coisas e é por isso que estão se desentendendo. É por isso que hoje, na realidade, já se estão vendo que algumas pessoas estão decepcionadas com o Bolsonaro, alguns liberais já não estão contando nas posições de certos políticos aí os seus anseios, as suas expectativas, porque na realidade um pensamento de direita extremo não representa necessariamente liberalismo. Quando você fala livre comércio, quando você fala não intervenção na economia, isso é liberalismo, certo? Que não se confunde com a direita conservadora e que se diferencia, que se aproxima da esquerda nos comportamentos e nos costumes, porque entende também que as liberdades individuais devem ser garantidas e o Estado não deve estar fazendo interferência nisso, ok? E simplesmente tem um contraponto com a esquerda no momento em que ela acha que o Estado pode fazer alguma interferência para mitigar alguns efeitos nocivos do capitalismo que eventualmente pode excluir pessoas que não conseguirem produzir nessa economia de mercado. E uma esquerda moderada acha que pode haver políticas sociais para dar alguma assistência a essas pessoas. Ok? Pronto. Então é bom que a gente saiba disso para poder agora a gente poder refletir. Esse pensamento binário foi que fez isso. Na verdade, ficavam tentando. Como o liberal não é de esquerda, ele é de direita. Aí no comportamento, como ele não é de direita, ele é de esquerda. Não existe necessariamente um pensamento binário aqui no Brasil. Você tem direita e esquerda, e você pode ter liberais com um pensamento autônomo. Portanto, esses pensamentos aí, como eu falei aqui, independência, livre mercado, e muitos pensamentos até no plano do comportamento, é liberalismo. Como, na verdade, o direitista pensou que era liberal em tudo, e liberal, na verdade, fala de livre, liberdade em muitas coisas, ele agora está se decepcionando. Porque ele achou que, na verdade, liberalismo era simplesmente no campo econômico falar de livre mercado, e não é. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Querendo retificar, acrescentar alguma coisa, discordar, fiquem à vontade. Sempre na educação, esse vídeo aqui é para integrar a gente interagir, poder falar, jamais se desentender. Ok? Um abração, muito obrigado.